Olá, minha gente. Setembro é um mês mais do que especial. É intenso. A energia do 9º mês do nosso calendário de 12 meses. Na numerologia cabalística, esse 9 fala desse último grau de fogo. Desse fogo que é espiritual, que é uma labareda. O fogo, ele tem um papel alquímico, sendo o elemento que consegue transformar a nossa vibração, principalmente emocional. É o elemento que consegue, através do calor, através da temperatura e de suas polaridades, transformar os estágios das nossas emoções do elemento água em sólido, líquido, gasoso. No tarô, o 9 representa esse eremita, dentro da sua maturidade, que trabalha essa elevação, esse recolhimento, para a finalização desse ciclo do 1 ao 9. Como eu falo sempre, os números eles vêm em sequências de uns. Através desse mago, desse fogo inicial, desse guerreiro, desse Marte, desse Ares. Esses elementos, esses números vão sendo somados. Um número, após, ele traz todas as somas dos números anteriores. Do número de 1 a 9, o 9 é o último desses elementares, nos preparando para entrar nas casas decimais, nessa grande roda da fortuna, nesse mês de outubro que virá em seguida, que representa aí as dezenas. Aquele 1 inicial que possui agora uma autoridade dos 9 elementares antes de entrar nessa roda. Hoje é um dia que traz a energia de Arcanjo Miguel, dia 29 de setembro. O 29 já é um número da espiritualidade em todos os meses que ele se apresentar. Quando a gente faz a redução dos mais 9 e 11, um número mestre, que está muito ligado ao aquário, que está muito ligado ao arcano da força, que está muito ligado à libertação, liberação, o lema que fala de liberdade, igualdade, fraternidade, essa revolução francesa, mas que representa essa revolução em nós. E o 11 é muito interessante porque ele traz em si a energia do feminino e do masculino. O masculino duplicado, esse 1 que vira o 10 na sua autoridade e que quebra essa roda, por isso a grande força desse número 11 de busca de autodomínio. Quando a gente olha o 29, diferente de um 11, o 29 ele tem ainda mais, 1 mais 1 dá o 2, ele já tem na sua configuração 29, 2 mais o 9. O 2 da grande sacerdotisa, que fala desse princípio feminino, da receptividade, da escuta ativa, daquilo que se abre a um receber, mas principalmente a sua assimilação, da intuição, das emoções, da lua, do passado, da ancestralidade, dentro dessa copa, dentro desse cálice, dentro desse útero, dentro da terra, dentro de Gaia. Quando a gente olha para esse 9 do eremita, é essa visão que vai além, que vai para os ideais, que vai para esse grande arqueiro, que vai para esse centauro, que vai para essa assimilação do humano 5 sobre o 4 da matéria. É quando o humano consegue ser superior aos seus instintos animais e primitivos. É muito interessante que quando a gente olha para esse 9, ele traz dentro da força desse arqueiro, aquele que para sua seta, sua flecha chegar mais longe, ele tem que agradecer a sua ancestralidade. Eu tive uma aula sobre o Orixá Tempo essa semana, lá na cabana do Pai Miguel, onde a gente faz uma preparação com os princípios, né, do que é ser médium. E a gente precisa se abrir para estudar várias frentes, vários arquétipos. E é interessante que a gente já passou por o Baluaê, o Mulu, que é uma energia que está muito ligado também a esse 9. E a gente está falando, né, estudando sobre tempo, Iroko, e toda a complexidade do tempo. E o 9 representa esse tempo, esse Cronos, esse Saturno que rege esse ano, um ano 8, regido por Saturno 9. Um ano que fala das transformações, mas regido por aquele que vai nos cobrar a maturidade. Saturno ele é visto como um grande maléfico quando ele não perdoa, quando a gente não olha para si e tenta se aprimorar. Ele não perdoa, não é o erro. Ele não perdoa, é a insistência em permanecer-se parado no tempo. Mas ninguém fica parado no tempo. Esse parar quer dizer o estacionado, para aquilo onde a vida vai te carregar a evoluir, mas você se nega a fazer essas transformações internas dentro de si. Então Saturno ele fala que tudo aquilo que tiver raso, que tiver frágil, que tiver construído em bases que já estão prontas a se romper, se você não fizer esse rompimento, ele fará por você. A vida não para. O tempo não para. Ele é inegociável. Mas tempo também fala, por mais que o tempo passe, e isso é relativo, a gente sempre olha o passado não como prisão, como apego, mas como história, como força. A origem nos traz força, a nossa ancestralidade nos traz força, a nossa árvore genealógica nos traz força, a árvore da vida. Para a gente reconhecer os nossos frutos, a gente tem que reconhecer as nossas raízes em igual proporção. Assim como está em cima, assim está abaixo. É um dos princípios herméticos. Esse arqueiro ele vai buscar força lá na sua ancestralidade. Quanto mais para trás o nosso arco consegue puxar a força, mais longe vai a nossa flecha, os nossos ideais. Quem não consegue olhar e voltar ao passado para aprendizado não conseguirá ter grandes visões de futuro. E assim esse 9 vai trabalhando os desapegos, vai trabalhando o perdão, vai trabalhando a justiça dentro da sua própria jornada.
E esse eremita, quando trabalha essa leveza, o deixar ir, o desapego, ele está pronto e preparado para ir com o que é essencial na sua mochila, na sua bagagem, e aí sim subir a montanha. É essa montanha que está tão ligada a Capricórnio. A carreira, a sucesso, a realização pessoal, a conquistas, não sobre o outro, mas a conquistas sobre si mesmo, mas da sua própria visão de mundo. Quando subimos a montanha, conseguimos superar a nós mesmos. Estarmos mais aptos para sentir essa força do domínio interno, que vai ser o número 11. Estamos construindo forças para quebrar a nossa própria roda de samsara repetitiva, de padrões, de crenças, de ideias cristalizadas. E para isso a gente precisa olhar a nossa sombra e a nossa luz. Colocar na balança o que vale a pena levar nessa caminhada, nessa elevação, nessa subida de degrau. Tanto o 8, anterior ao 9, como o 10, posterior ao 9, o 8 e o 10 são considerados números divinos. O 8º chakra, o humeral, é um dos chakras ligados à espiritualidade, a essa conexão com o nosso mundo espiritual. Essa semana, conversando com uma amiga Lou, astróloga, quando eu falei, né, do chakra humeral está ligado a esse chakra de Arcanjo Miguel, porque o Arcanjo Miguel, ele possui a espada e ele possui a balança. Ela falou também, é considerado, né, o Babá Luiz fala muito disso, um dos chakras de Omulu. E eu falei, eu creio. Realmente a morte, Omulu representa esses períodos de transformação da morte. Mas ele está muito na vibração do 9, a meu ver também na numerologia. Porque é nesse momento de recolhimento do 9 onde a gente tem que desapegar. Mas ao mesmo tempo ter noção da nossa preparação para o próximo ciclo. E vida e morte fazem parte dessas quebras. O luto faz parte do número da vibração do 9 de setembro. Começamos a primavera em setembro. Mas esse florescer também é uma morte do inverno. E do outono. E do verão. E de todas as outras estações anteriores. A primavera é um florescer para algo que precisou de um tempo. De um processo. Processos têm a ver com o Omulu, né? Esse processo que precisamos respeitar no nosso tempo. E o que o Arcanjo Miguel está muito relacionado a isso? Arcanjo Miguel, ele é considerado, nas hierarquias dos anjos, os arcanjos estão num grau de elevação maior de chefia, né? Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Mas Miguel é considerado aquele arcanjo que é o arcanjo da justiça, do arrependimento. E também desse momento, onde ele livra as almas, né? Assim é dito, no momento da morte, das sombras, né? Do demônio. E de toda a crença ligada à luz e sombra. A questão é que, independente das crenças que tenhamos, das filosofias, do que acreditamos ser essa passagem do tempo, da vida e da morte, Arcanjo Miguel é aquele que ele tem a balança da ponderação dessa justiça, da relação entre a matéria e o espírito, da proteção divina, inclusive, e essa libertação. No momento em que fazemos a passagem, nós também vamos para dimensões de acordo com a nossa afinidade energética. E vamos muito na vibração das energias que continuamos a vibrar aqui em vida. Normalmente a gente passa por esse período de transformação e quem fica com o período de luto, o luto também é uma aceitação. Onde através da perda a gente questiona muito o que é ou não justiça divina. O que é ou não as ações que tivemos aqui nessa experiência. Nessa materialização, nessa ideia cristalizada do que temos, do que é vida. E com essa visão muito mais elevada, com essa montanha muito mais percorrida, ali é o momento em que a gente se pune, muitas das vezes. Mesmo não tendo uma consciência desse momento, a nós é dado o véu do esquecimento, até para que a gente consiga vivenciar muito mais presente a realidade, o tempo do agora. E nesse momento o Arcanjo Miguel é como que nos desse, através daquele tempo, o poder do livre-arbítrio, de escolha, inclusive. Se nos acharmos merecedores, se tivermos bem trabalhado esse 8 do merecimento e da plenitude, mas ao mesmo tempo reconhecendo as sombras que há em nós, dos erros cometidos, a gente pode ter a capacidade do livramento, da proteção, do encaminhamento à luz, através do nosso próprio perdão. Será que nos perdoamos das ações feitas nessa encarnação? Será que perdoamos os processos a que fomos submetidos, as pessoas com as quais foram envolvidas nesses processos? Ou nos apegamos a ideias, vinganças, às sombras do próprio escorpião, do 8 anterior a esse 9? Será que nessa roda de samsara vamos continuar querendo